including Sonnet 3.7, and it's an attempt to standardize the communication that LLMs do with other systems. Since its release near the end of 2024, it's gotten quite a lot of adoption. In particular, OpenAI has signed on to support the standard, and various SaaS apps and other desktop tools even are bringing support for MCP. The reason that's important, of course, is the utility a protocol can provide really hinges on its network effect, right? If people aren't adopting it, no one's going to use it. So, for example, SD cards were useful because everyone used SD cards. Sony's memory stick, that's a different story. There's plenty of videos that will give you a really deep technical dive into what MCP is. So I'm just going to keep it really high level and go over the key conceptual entities in the MCP framework. The first relevant entity is the MCP host. This is your LLM-powered app that basically needs context from the outside world, from outside systems, or to interact with those systems, i.e. use them as tools. So Claude Desktop would be an example of an MCP host. The next one is the MCP client. This manages the connection between hosts and servers, which brings us to the MCP server, which is typically a lightweight program that exposes various functionality and actions basically that you can take in that server. To my understanding right now, and I think a lot of us are still wrapping our heads around this, I like to think of the MCP server as basically an API and docs that's sent along to the MCP host, which is your LLM. And this way it gets a single package, it knows what it can use, how to use it, and then the ability to use it as well. So it's an actionable API essentially in the context of an LLM. Now, before we get into the cool new MCP functionality within n8n, I do think it's important to note that MCP is a new protocol and not everyone in the engineering community is happy with it. Which, if we look at the case of microservices, for example, you're never going to get all engineers to agree on something. But the good argument that I've heard essentially was, look, we've got a lot of already well-established protocols for computers to interact with each other. For example, RESTful APIs. So why did we need to go create a new protocol? Which is a fair argument. Nonetheless, it's being adopted across the AI industry. Again, big players are adopting this. The n8n team has added it to make sure that the n8n community can be on the bleeding edge and exploring how these new protocols could help us do more. And I think the big question that we're all asking and we'd love the community help on is, why is MCP not just another REST API? What can MCP allow you to do that we couldn't do before in the context of n8n workflows? And I think that's a perfect segue to jump into the n8n canvas and check out the new MCP server and MCP client nodes within n8n. I'm going to first show you how to use MCP server because it allows your Claude Desktop or any other MCP host to access the hundreds of different tools and custom workflows that you can build inside of n8n. I think it's going to be super, super powerful. So from a blank workflow, let's add our first step. Since the MCP server is something that our MCP host is going to consume, in n8n it's going to be a trigger. So let's search for MCP. And then we see the MCP server trigger in here. Let's click to add that to the canvas. It doesn't have any parameters right now. This isn't beta. We're going to add some of the other things that MCP supports, but the n8n team wanted to get this out, get your feedback on this so we can iterate on it faster for you. So if you do have any feedback. Beleza, pessoal. Acho que já deu aí. Eu fui no banheiro, voltei. Então, enquanto vocês viram aqui a novidade, que é MCP nativo Tools, a primeira visão. Beleza? Ou seja, nós vamos ter isso nativo. E ele tem dois recursos. Um deles é o gatilho, que ele estava falando aqui, e outro é o cliente. Certo? Então, aqui eu tenho o texto. Eu quero ver se eu botei aqui no nosso canal para ver se eu consigo depois colocar em português. Ele não habilitou ainda, mas vai habilitar em português para poder todo mundo quiser ouvir. Mas se não, vocês vêm aqui, ó, e copiam esse conteúdo, vai para o ChatGPT, certo? Abre uma sessão nova e bota aqui, traduzir ou resume. Tá? E aí você tem o conteúdo do que ele estava falando aqui. Tá? Para quem não sabe o que é MCP, é Modelo Context Protocol. Foi criada em 2024, agora ano passado, no fim, pela Anthropic, que é do Cloud. Ele criou um padrão
né, de comunicação entre as ferramentas e APIs, né? Então, até a OpenAI já está adotando, isso é uma coisa interessante, tá? Que ela estava meio contra isso, porque era do cloud que surgiu, que era concorrente. Qual é que é a ideia? É como se fosse aquelas soluções se conectar. Por exemplo, vamos lá ver se nós achamos aqui em N8N. Cadê você, N8N? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Não, embaixo. Cliquei errado. Ó, nos menus aqui, nós temos MCP. Vamos ver onde que tem MCP aqui. Eu vou criar uma seção só sobre MCP agora. Cadê você? RAG. Não vi o MCP por aí. Eu tinha um exemplo de um fluxo de MCP. Não é. Aqui na corrida não consigo ler aí. Multiagente. Vamos pegar um multiagente só para a gente mostrar o que eu estou falando. Você imagina, em vez de você fazer a conexão dessa forma, ó, você chama e a comunicação dele aqui seria um por um do MCP, ou seja, você simplesmente deixa esse agente descobrir que serviços tem e depois ele que decide que serviço ele vai estar usando. Tá? Mas tinha um aqui, quem é que criou? É do A aqui. Talvez eu não trouxe aqui para vocês, porque é muita teoria. Agentes, nenhum deles é. Eu acho depois e coloco aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre isso. Oi, Gabriel, tudo bem? Acontece que eu tive que jantar com meus filhos, eu prometi. E daí eu prometi hoje que seria o dia para mim. Hoje é... Então é o seguinte, ó, o que acontece? Com o MCP, a coisa vai mudar muito. É uma pena que eu não achei nada de MCP aqui. Deixa eu ver se aqui eu consigo achar. MCP. É por aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, o vídeo do cara que criou isso aqui para nós, tá? Vamos ver se o vídeo tá aqui. Aqui, ó. Esse cara, se nós olhar, olha o que é importante isso aqui. Olha o número de visualizações desse vídeo. Ó, há 3 semanas que o cara falou sobre essa questão do MCP aqui. Deixa eu só passar. A plataforma. Então, você Então, pode ver aqui ele que temos um ensina a comando fazer que é um npx. N8N, todo ele com
o MCP aqui. Hoje, veremos a configuração Tá? Ó, aqui dá para ver a imagem legal. Em vez de você fazer uma automação, certo? Vamos pegar qualquer uma delas. Ó, pegar uma automação dessas aqui, ó, certo? Ó, essa automação, em vez de eu chegar e colocar isso só para o e-mail, e mais eu queria para calendário, mais isso, mais aquilo, o que que a gente faz? Ele usa essa estrutura, que seria aqui, ó, de chamar o agente, só que o protocolo que eu uso aqui é o MCP. Qual é a vantagem do MCP? A vantagem é que você deixa ele ter autonomia para descobrir aquilo que tu quer. Ele vai descobrir qual a ferramenta que vai ser usada aqui embaixo. Entenderam? Então veja só, em vez de eu desenvolver toda a automação completa, e daí quando eu tenho uma manutenção aqui embaixo, ele vai afetar toda a automação? Não. Por quê? Porque eu posso implementar alguma coisa nova aqui embaixo, eu digo eu fornecedor ou eu desenvolvedor, e não afeta o negócio, porque o negócio vai estar aqui em cima e aqui eu vou ter uma para cá, uma para outra e assim por diante. Hoje eu chamo, mas eu controlo tudo. O MCP é ele que vai decidir. Então ele vai ser um MCP agente. E daí agente cliente que eles estão falando e agente gatilho. Tá? Ô, Dark Tamínia, eu vou começar a usar assim. Boa sugestão.